Tenho dor nas costas. E aí eu comecei a pensar, bom, talvez eu tenha uma endometriose. Que outros sintomas, doutora Pamela, podem aparecer, não necessariamente relacionados ao período menstrual, que a mulher precisa ficar com aquele alerta ali? Bom, a gente usa muito um termo, né? A gente fala dos 6Ds. Então a gente fala de dismenorreia, que é a cólica menstrual, e geralmente é uma cólica que tende a ser progressiva. Então aquela menina que começou com uma cólica leve, ela vai piorando a cada ciclo, e aí tende a ir piorando os sintomas da cólica. E aí aquela paciente que começa a ter também dor pélvica crônica. Então, ela tem a cólica do período menstrual e aí ela começa a ter dor pélvica crônica. Mesmo fora da menstruação, ela começa a ter dor. Aí o terceiro D, a gente fala da dispareunia, que é a dor na relação e principalmente a dor da profundidade. E é por isso que é muito importante no diagnóstico a nossa história clínica de consultório. E é o que eu acho que vem impactando muito nesse diagnóstico tardio, que é o que a gente estava conversando aqui fora há pouco, né? Eu preciso fazer uma boa história para que eu consiga pensar na possibilidade da doença e pedir o exame adequado para o diagnóstico. Então, a dor na relação... eu tenho dor, tá, mas como é essa dor? Geralmente é uma dor de profundidade em algumas posições. Aquela paciente que fala para você, me limita em algumas posições a pensar em relação sexual. Ou aquela paciente que começa a já ter outras disfunções da parte sexual, porque se eu penso em relação sexual, eu penso em dor, eu não lubrifico, eu tenho desconforto, então a relação tende a ser algo que a paciente começa a evitar. A gente tem várias histórias dessas para contar também. Então, a dor na relação, sintomas intestinais. Então, dor ou dificuldade ou desconforto intestinal. Então, às vezes, dor que irradia para anos. Distensão abdominal é algo que a gente vê muito. Então, aquela paciente que tem mudanças da parte intestinal no período menstrual. Então, é um sinal de alerta aí pra gente. Dor ou dificuldade para urinar. Então, a paciente começa a ter, no período menstrual, aquela sensação de que toda hora precisa fazer um xixizinho, desconforto urinário, sensação de infecção urinária, uma paciente que tem história de ter tratado diversas vezes infecções urinárias que talvez não tinha bactéria, então também é um sinal de alerta pra gente. E dificuldade para engravidar, então a gente tá falando aí nos 6Ds. Como o Dori falou, né, será que é assintomática? Ou será que talvez a gente não fez uma história adequada? Vou dar meu exemplo, eu tenho lombalgia, eu tenho dor nas costas, e aí eu comecei a pensar, bom, talvez eu tenha uma endometriose. E eu fiz o meu exame e eu tenho uma endometriose. É uma endometriose de ligamento que pode dar lombalgia no período menstrual.